E aí, pessoal, a gente está ao vivo com mais um Vender e Vencer, o podcast Vender e Vencer, que é uma iniciativa que a gente está tendo de ajudar as pessoas no desbloqueio emocional, ajudar as pessoas com técnicas de vendas e está sendo muito bacana o feedback da galera aí, o pessoal que está acompanhando a gente está gostando pra caramba. A gente está ao vivo aqui pelo Instagram. Nós estamos aí pelo YouTube, estamos ali no Instagram do Léo também. Meu nome é Alisson Ribeiro e a gente hoje vai bater um papo aqui com o nosso amigo Leonardo Still. É isso aí, Tudo muito bom, obrigado. Leonardo? Obrigado, Alisson. Obrigado é uma por honra. ter vindo. É uma honra mesmo estar aqui com você. Imagina, cara, o prazer é nosso. Obrigado por estar aí com a gente. Vamos bater um papo aqui com Claro. o Leonardo, que é um coach, é um treinador comportamental, Isso. é um cara que ajuda as pessoas no desbloqueio emocional, com inteligência emocional, que tem tudo a ver aqui com o que a gente se propõe a fazer, a falar, que é ajudar as pessoas nessa parte toda do desbloqueio. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Leonardo? Isso. Queria começar perguntando um pouquinho para você, o pessoal aí que ainda não teve a oportunidade de te conhecer, você poder falar para a gente um pouquinho quem é você, falar da sua história, de onde você é, o que você faz. Fica à vontade aí contar pra gente um pouquinho. Legal, obrigado, Alisson. Obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Também treinador comportamental, ajudando as pessoas a prosperarem e serem mais felizes a cada dia, né? Muito obrigado. Bom, eu sou Leonardo Still. Eu venho da área do comércio também. Sou comerciante. Antes de atuar como palestrante, treinador comportamental, eu tinha uma empresa, eu tinha uma gráfica, mais ou menos era 70 a 80 funcionários. Era uma gráfica de brinde. Certo. E acabei vendendo essa empresa para quando eu conheci esse mundo do desenvolvimento humano, eu falei assim, poxa, que legal esse mundo, né? Que transformar a vida das pessoas e você fazer o que ama e ainda ser remunerado por isso, poxa, é aqui que eu quero trabalhar. Acabei vendendo a minha empresa há mais ou menos 6, 7 anos atrás e hoje eu trabalho com palestra, treinamentos, mentorias. Eu ajudo muito as pessoas a chegar no seu principal objetivo, tendo menos esforço, mais qualidade de vida e também deixar o legado, ser muito mais próspero e poder ter um propósito na vida. Bacana. Você chegou a ter 80 funcionários, cara? 80 funcionários. Caramba. Era onde que era essa gráfica? Fica aqui em São Paulo, a gente está em São Bernardo, fica aqui em São Paulo, ali na Zona Leste. E a gente fabricava brindes, era agenda, calendários, canetas. A gente fabricava e vendia com o logo da empresa. Show de bola, sensacional. Tô aqui enviando pro pessoal que tá ao vivo no Instagram. Nós estamos ao vivo no Instagram, @Instituto Vender e Vencer. Instituto Vender e Vencer. Bacana, Leonardo. Aí você conheceu o mundo, esse mundão aí, que é uma maravilha, né, meu? A gente se encanta. Porque o que acontece? Quando você vem numa dessas imersões de desbloqueio emocional, de quebra de paradigma, de inteligência emocional, um treinamento comportamental, não é verdade? Uma imersão como essa, dá um divisor de águas na mente da gente, né? Você não é mais o mesmo, é uma coisa transformacional, né? Então você sai de lá transformado, cara, e a primeira coisa que passa pela cabeça da gente é a gente querer levar isso para outras pessoas, né? Você sai de lá já pensando primeiro nas pessoas que a gente ama, né? A gente já sai de lá pensando, nossa, a minha mãe tinha que passar por isso, meu pai, minha irmã, meu filho, né? E aí você já quer trazer para essas pessoas, algumas até nem entendem, né? Porque você sai tão entusiasmado, tão empolgado, as pessoas pensam que você sofreu um tipo de lavagem cerebral, né? Mas o que acontece? Realmente De é fato, uma lavagem, é. né? Mas pro bem, eu sempre falo que é pro bem. É. Se você pudesse mudar a sua vida pro que é bom, você deixaria aquilo que é ruim para trás. Verdade, claro. É que a gente fala lavagem cerebral, esse é um termo que ficou pejorativo, né? Mas, na verdade, lavagem cerebral é uma coisa boa. Lavar a mente dos pensamentos errados, das crenças limitantes e tantas coisas. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso aqui. Aí, Leonardo, então você ali largou a gráfica, né? Uma empresa que você já tinha 80 funcionários. Sim. Impressionante, cara. É gente pra caramba, né? Sim, na verdade, Alisson, meu pai era dono dessa empresa e ele deu um ataque no coração, ele veio falecer. E eu acabei tomando conta novo,
e da noite pro dia me tornei empresário. Da noite pro dia é uma história um pouco complexa, mas da noite pro dia eu me tornei empresário. Certo. Carreguei um peso numas costas de você, agora daqui pra frente você tem 80 funcionários. Tinha um sócio que era muito mais velho do que eu, só que imagina você, do nada você você é dono de uma empresa e morre seu sócio e os filhos dele começam a tomar conta. A gente entrava muito em conflitos. Imagino. E muitas vezes em confrontos também. Então, e aquilo me deixava muito mal. Então eu falei assim, ou eu compro a parte dele ou eu vendo. Foi na oportunidade dele vender, ele querer comprar a minha parte e eu realmente vendi. É engraçado que eu parei até no hospital. Quando cheguei no hospital, a doutora falou assim, o que tá acontecendo com você? Eu falei assim, não sei que meu coração tá batendo muito forte aqui. Calma, você tá tendo ataque de perereca. Eita, ataque de perereca. Ataque de perereca. Meu coração tava palpitando. Ela me deu um remédio, melhorou. Porque eu não tava tomando a verdadeira ação que eu deveria. Porque aquilo tava me fazendo muito mal, né? Então, muitas vezes na vida a gente não anda porque tá repleto de crenças limitantes, que você tem que agir e a gente não age. E depois que eu agi, tomei a iniciativa, acabou. Maravilha. E aí você vem para esse mundo dos treinamentos e tal, né? Você falou de crenças limitantes, né, Leonardo? Que é uma coisa que a gente também aqui fala bastante, que é algo que a gente precisa trabalhar na gente para a gente poder se desbloquear e decolar na vida e ir para uma vida abundante. Claro. Fala pra gente nas suas palestras, o que você fala também, você vai falar daqui a pouco desse processo seu das palestras que você dá, etc, né? Mas eu queria te perguntar sobre as crenças limitantes, exatamente esse tema. Como é que é isso? Você o que você ensina para as pessoas como se quebra crença limitante? Legal, ótima pergunta. Na verdade, as crenças limitantes, ele vem acompanhando desde a infância, né, Alisson? Desde a infância, aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais ou pais substitutos, tudo aquilo que a gente aprendeu durante a vida, e entra aí também não só pais ou pais substitutos, mas entra novela, jornal, televisão, internet, parentes, amiguinhos da escola, e tudo isso a gente vai acreditando que o mundo é daquele jeito. Aí o que acontece? A gente cresce, aperta um REC e começa a voltar tudo novamente, né? Porque isso tudo inconsciente. Nós já estamos vivendo os resultados das nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita do mundo. Na verdade, eu sempre falo, né? Não sei se você assistiu aquele filme Matrix. Sim, sim. Tem a pílula Matrix ou a verdade. Qual pílula que você escolhe? Ficar na bolha que você aprendeu que a vida é daquele jeito ou ver uma vida de outra forma? Então, às vezes, a vida de outra forma é uma vida abundância, que você nasceu para ser abundante em todas as áreas da vida. Mas as pessoas querem se limitar em algumas áreas, no relacionamento, financeiro, carreira. Eu nasci assim, vou crescer assim e vou morrer assim. E não é assim a vida. Então, esses dias eu comprei um celular novo e você vê que no celular vem um tanto de aplicativos que são nativos ali, né? São aplicativos que eles já... É como se fosse sugestão. Tô sugerindo que você use esse aplicativo. Mais ou menos isso, né? Vem ali do fabricante. Só que o que acontece? Você vai percebendo que alguns aplicativos de fato são úteis para você e outros você nem sequer sabe do que se trata, nunca nem ouviu falar daquele aplicativo, não tem interesse e fica lá ocupando espaço na memória do seu aparelho, né? Aí eu fui tirando uns, fui fazendo download de outros. Acredito que a crença limitante é mais ou menos isso, Leonardo. Assim, você escolher algumas coisas que você tem que manter na sua mente, que vão corroborar, que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar, e excluir, cara, porque assim, os pais da gente nos amam, eles nos ensinam aquilo que eles aprenderam lá dos pais deles, claro que com a melhor das intenções, mas às vezes aquilo que a nossa mãe, nosso pai ensinou pra gente não leva a gente para onde nós precisamos chegar, né? Exatamente. E muitas dessas crenças a gente traz de lá da infância, né? A primeira infância, né? Exatamente. O mundo evolui muito rápido. O mundo evolui muito rápido. E se a gente ficar com os pensamentos, com as crenças daquele mundo que seus pais, seus avós viveram, a gente vai se limitar, né? A gente tem que honrar e agradecer os nossos pais, porque eles sempre vão dar o melhor pra gente. Eles sempre querem o melhor pra gente, mas às vezes o melhor que eles querem dar pra gente não é realmente aquilo que a gente precisa.
Se eles tiveram dificuldades no relacionamento, não é necessariamente que você tem que ter. Só que se eles tiveram, talvez você está criando uma crença limitante ali que você vai ter um relacionamento, não vai ter um relacionamento saudável. Essa crença limitante vem muito na área do relacionamento amoroso, na área financeira, profissional, né? Sim. O que mais tem no Brasil são pessoas que vêm com problema de escassez, né, Leonardo? Outro dia nós estávamos numa imersão, aí as pessoas, ele tinha mais de 50 pessoas, né? A gente estava lá no IFT, e cada um contava um pouquinho da sua história. A gente percebia que 90 e tantos % da história era sempre assim: eu nasci numa família muito humilde, muito simples, que tinha muita escassez, a gente era muito simples, não tinha isso, não tinha aquilo, não podia... Não... Então, assim, é uma coisa recorrente, principalmente a galera hoje da geração aí dos 30 e tantos, 40 e tantos anos, nasceu numa época em que tinha mais pobreza no Brasil, assim, comparada a hoje, né? Digamos, as pessoas tinham menos acesso. Hoje a garotada toda tem celular, mora melhor, tem acesso a coisas que na nossa infância, né? Eu, por exemplo, na minha infância eu morava numa rua que não tinha asfalto, era periferia, meu pai não tinha carro, era coisa, né, tudo muito simples, né? O que acontece então? A gente cresce desenvolvendo essa crença limitante, essa crença de escassez. Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, não é para mim, a minha família, isso não é para pessoas da minha família e por aí vai. E a gente aprende isso lá na infância e traz muito isso, né, Leonardo? Essa limitação, né? Exatamente, Alisson. Tudo isso são circunstâncias na vida. São circunstâncias. Mas as circunstâncias não determinam quem você é. O que vai determinar quem você é são as suas ações. Quantas pessoas você já ouviu falar: poxa, eu nasci num lugar limitado e dali pra frente eu não queria. Ele deu um basta na vida. Ele falou assim: eu não quero viver assim. Aí ele o que ele faz? Ele começa a ter novas habilidades, ele começa a ter novas competências, e com essas habilidades e competências vai fazer ele ter outro tipo de resultado. Agora, se a pessoa acredita que as circunstâncias da vida dele vai ser daquela forma, o meu resultado também vai ser da forma daquilo que eu entendo. E a única diferença é você criar novos comportamentos para criar novas habilidades. Aí eu passo a acreditar que a vida é diferente e eu começo a ter resultados daquilo que eu acredito. É isso mesmo. Pessoal, nós estamos aí com o Vender e Vencer no ar, com o nosso podcast. Hoje estamos falando aqui com o Leonardo Still, que é um treinador comportamental, um grande palestrante. E a gente vai conversar bastante aqui ainda sobre crenças limitantes, já falamos. Vamos falar agora, daqui a pouco, sobre muitos assuntos aí de desbloqueio emocional, etc. Você que está no YouTube, eu vou te pedir para você se inscrever no canal. Sabe o que eu aprendi, Leon? Que é até uma questão de gratidão. O cara colocou um vídeo lá no YouTube, o cara teve o trabalho de gravar aquele vídeo, subir aquele vídeo para o YouTube. O que a gente faz? Por uma questão até de gratidão. A gente gratifica o cara colocando um likezinho no vídeo. Curte, né, o vídeo. Curte o vídeo, se inscreve, porque isso engaja o vídeo, ajuda a pessoa a levar essa mensagem para mais gente. Sim. Então você que está ouvindo a gente aí, está assistindo, está gostando dessa conversa, você também pode compartilhar isso nos seus grupos de WhatsApp com a galera que você acha que pode estar ouvindo isso aqui, pode contribuir para eles. Você pode apertar o sininho e também, se você quiser, comente aqui nos comentários desse vídeo, pode até pedir novos temas que você queira, pessoas que você gostaria de sugerir que possam vir aqui conversar com a gente. Vai ser sempre um grande prazer. Nós estamos também aqui no Instagram, ao vivo na live aqui do Instagram. Você que está aí, você pode nos seguir aí no Instituto Vender e Vencer, @Instituto Vender e Vencer, e tem o Instagram do Léo também. Qual é? Léo Still, STEIL, underline. Léo Still, underline. Isso. Tá, no final. Então é isso, Leonardo Still. Muito bem. O Leonardo, ele dá palestras nas empresas, não é isso, Leonardo? Isso. Conta pra gente um pouquinho o que você fala nessas palestras, de que forma que você ajuda essas pessoas, qual que é a linha ali que você traz de conteúdo pra galera? Legal, ótimo. Eu trabalho com a parte da inteligência emocional. Como as pessoas podem desbloquear emocionalmente. Porque é o seguinte, quando você fala de empresa, empresa é só vendas? A empresa é só a parte administrativa? Não, existem funcionários que têm uma vida lá dentro. Existe uma vida. Você não consegue chegar na sua empresa, separar a sua vida pessoal. Deveria, mas as pessoas não conseguem. Se sua vida pessoal está ruim, está desestruturada,
Você precisa melhorar ela para poder melhorar o seu profissional. E o profissional é a mesma coisa. A partir do momento que você se desenvolve profissionalmente, você traz aquela satisfação para dentro da sua casa. Então é lá dentro das empresas que a gente fala muito sobre crenças limitantes, sobre o que você está aprendendo sobre a vida que está trazendo os resultados dentro da sua própria empresa. Então essas crenças limitantes faz você não prosperar, não ir para frente, não dar andamento, não subir um degrau na sua vida, não avançar na sua carreira. E você não avançando na carreira, você não prospera financeiramente. Então lá a gente quebra um pouco dessas crenças limitantes e faz dinâmicas também para a pessoa ter um entendimento, ter um autoconhecimento, porque eu não consigo melhorar sendo que eu não conheço. Então faço a pessoa ter um autoconhecimento, se conhecer para ela começar a ter resultados. Legal. Ô, Léo, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia colocar na mesma tela as duas lives aqui, né? O seu e o meu, né? Sim, pode ser. Deixa eu ver aqui como é que a gente Colocar faz na isso. mesma Léo, tela? Você convida lá ou eu convido aqui? Convida, já que tá aí, eu só como aperto ali. Como é que eu chamo aqui? Deixa eu ver. É Leonardo, né? É Léo S T E-I-L. Tio. Faltou o E ali. Esteil, né? Esteil, isso. Esteil. Isso. Não apareceu, não. Você... Léo Esteil. Não apareceu, não. Vê se você consegue convidar. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, deixa eu falar com o pessoal aqui que a gente tem o Vender e Vencer, galera. O Vender e Vencer é uma iniciativa nossa de trazer um conteúdo de valor aqui através de bate-papo com treinadores, coaches, professor, empresários, empreendedores, uma galera que vem aqui conversar com a gente, trazendo um conteúdo bacana de desbloqueio emocional, um conteúdo que vai falar sobre programação neurolinguística. Daqui a pouco nós vamos ter aí também o nosso querido Rômulo. O Rômulo que vai vir bater um papo com a gente, tá aí ao vivo no Instagram, né, Rômulo? Então, galera, o que acontece? Vender e Vencer é uma iniciativa para a gente falar sobre desbloqueio emocional de técnicas de vendas. Então, o que acontece? Quando você fala de vendas, existe a questão da venda que ali é @Instituto Vender e Vencer, tá, Léo? Instituto? Instituto Vender e Vencer. Então, assim, galera, o que acontece? Quando a gente começa a falar de vendas, o cara começa a aprender a fazer uma abordagem, uma demonstração, uma quebra de objeção, a parte de fechamento de venda, etc. Só que o que acontece? Às vezes o cara sabe tudo isso na parte técnica da venda, mas ele não sabe, não tem um desbloqueio emocional, acaba não tendo todo o resultado que ele tem capacidade de conseguir. Ele não consegue atingir todos os resultados que ele busca, né? Não apareceu. Não apareceu para mim também aqui. Não, mas tudo bem, vamos conversando aí. Ô Gabriel, vê se você consegue, por lá ou por aqui, convidar para ter a participação dos dois na mesma live aqui no Insta, tá bom? Vamos lá. Você estava falando sobre as palestras que você dá, né, Léo? Então, Isso. Quando você dá a palestra ali, você traz uma galera para dentro. Para quantas pessoas você fala nas empresas em média? De 30 a 100 pessoas. 30 a 100 pessoas. Depende do tamanho da empresa, né? E aí você vem trocar uma ideia com essa galera sobre a parte de inteligência emocional. Inteligência emocional. Eu ajudo a pessoa a desbloquear para ela começar a ter mais resultado. Ter o autoconhecimento, porque você não consegue gerenciar, melhorar aquilo que eu não conheço. Então, quando ela se conhece, ela se identifica qual o problema que ela está, aí ela começa a dar o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, você não está mais no mesmo lugar. Você saiu de onde você estava e começa a ter pequenos resultados. Legal. E o que você percebe que são problemas recorrentes com essa galera? Assim? Onde que estão os bloqueios? Onde que você percebe que você consegue ajudar mais as pessoas? Você consegue trazer o cara mais para uma consciência, abrir a mente sobre autoconhecimento e tal? Onde que são os perrengues mesmo que a maioria das pessoas tem? Geralmente é financeiro. Financeiro? Geralmente é financeiro. Escassez financeira. A pessoa acredita que ela se limita a ganhar aquele valor e ela não faz nada além. Porque a pessoa, às vezes, ela entra numa nova empresa,
olha para quem está lá no topo e fala assim, é lá que eu quero chegar. E a pessoa sai desenvolvendo as capacidades, habilidades que ela precisa para ela chegar até lá. Só que algumas pessoas entram nessa mesma empresa, nesse mesmo cargo, olha para quem está lá no topo e fala assim, isso não é para mim não. A pessoa que chegou lá teve indicação, teve sorte na vida. Deixa eu... Legal, a gente está ajeitando aqui o Instagram. A gente está transmitindo ao vivo, pessoal, para o YouTube e para o Instagram. Então, coisas da tecnologia. Acho que agora ficou legalzinho, ó. Aí tá aparecendo na mesma tela os dois aí. Então, a galera que está acompanhando o Léo ao vivo, está acompanhando o Vender e Vencer também ao vivo. Instituto Vender e Vencer no Instagram e Léo Steel _. Léo Steel _, tá bom? Segue o Léo aí, gente. Então, a galera que você dá palestra, que você percebe a maior parte, o perrengue é no financeiro. O financeiro. No financeiro, ela acredita que ela se limita a chegar num cargo, ela se limita que ela não pode avançar na carreira, ela se limita em todas as áreas da vida e ela não consegue andar no trabalho, na carreira. Ela não consegue dar um passo para frente. Então, a gente vive numa realidade, né, Léo? Isso eu acho que é uma coisa muito que da América Latina como um todo e nós do Brasil também, de essa crença limitante na área financeira, até puxado um pouquinho por crença religiosa, sem aqui tocar no assunto necessariamente de religião, mas a gente vê que tem uma coisa assim que relaciona às vezes Deus com uma certa escassez, que parece que Deus gosta só de quem é mais humilde no sentido de pobreza, né? Parece que ser uma pessoa espiritualizada ao mesmo tempo ser uma pessoa que tem a escassez, né? Sim. E a gente sabe que não tem nada a ver. Mas tá no subconsciente das pessoas isso, né, Léo? É muito comum o cara, de repente, ter culpa de ganhar dinheiro, ou o cara chega numa fase que ele ganha um bom dinheiro, depois ele perde tudo, que parece que ele não se sente à vontade de ter aquilo. Sabe uma coisa que eu percebo também? Tem pessoas que notam que quando ele se destaca financeiramente, prospera, tem um carro melhor, mora melhor, ele se afasta das pessoas que ele gosta, daquela turma dele, né? Então tem esse preço a pagar porque ele se desconecta das pessoas que estão numa outra frequência, numa outra energia, numa outra vibe, numa outra mentalidade. E aí o cara começa a falar, poxa, eu tô me afastando. Isso é meio que inconsciente, sim, né? E o cara acaba voltando para aquele patamar anterior. Você tem notado isso? Você percebe isso também? Sim, exatamente. A pessoa, por ter uma crença familiar, ela acredita que quem tem dinheiro que não vai pro céu. Só que elas fazem dinheiro não nasce em árvore, quem tem dinheiro é arrogante. Então todas essas frases faz a pessoa ali se limitar. O dinheiro serve para quê, Alisson? O dinheiro serve para você poder realizar seus sonhos. O dinheiro serve para você poder ajudar pessoas. O dinheiro serve para um monte de coisa. Por exemplo, eu estou precisando de saúde. Poxa, eu vou depender do SUS? Não, se eu tenho dinheiro eu vou e pago o melhor médico. Se eu estou precisando realmente, eu vou pagar o melhor médico. Então o dinheiro serve para muitas coisas. E isso que as pessoas têm que entender. Então eles têm que desbloquear esse problema financeiro. Parece que não, mas as pessoas têm muito problemas, bloqueios mentais financeiros. E acaba se limitando. Verdade. Então, quer dizer, o dinheiro ele serve para a gente experienciar a vida, né? Para a gente poder ter mais experiências positivas. E o dinheiro não é bom nem ruim, o dinheiro é neutro. Né? O que faz, o dinheiro é uma ferramenta, é como uma navalha, uma faca que você pode usar ela para cortar um alimento e fazer um bom almoço para sua família, como você também pode causar um acidente ou até coisa pior com uma faca, né? Então o dinheiro é só uma ferramenta que a gente precisa saber usar, que aí, entre outras coisas, existe a questão da administração financeira, da educação financeira, sim, que é outro problema que o brasileiro também tem muito, né? Mas, voltando a falar do desbloqueio emocional, além dessa parte da escassez, você percebe o quê? Também tem muito no relacionamento, Léo? Assim, pessoas com problema de relacionamento? Tem bastante, tem muito. Tem mulheres que elas têm crenças de que homem não presta. Ó, já fica no inconsciente, as pessoas já falam, já repetem isso. Então, se a mulher ela acredita muito que homem não presta, por mais que ela esteja no relacionamento conjugal, ela não está vivendo na sua total felicidade e plenitude por ter essa crença de que homem não presta. E às vezes tem mulheres solteiras. E mulheres solteiras que têm essa crença de que homem não presta, pode aparecer o cara bonitão que nem o Cauã Raymond, com o caráter de Cristo e rico. Sabe o que essa mulher faz? Ela afasta esse homem. E o homem também se afasta, é inconsciente.
Então, por estar vivendo essa crença, homem também, que mulher só pensa em dinheiro. Então, tem essas crenças que faz a gente se limitar. Eu não vou casar, não. A mulher só quer saber de dinheiro. Eu não vou casar, não, porque homem não presta, daqui a pouco eu tô levando chifre. Aí, a pessoa que acredita que ou o homem ou a mulher não presta, então ela pode viver num relacionamento. Só que por ela acreditar muito nisso, ela pode atrair essa situação na vida dela. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Por repetir demais aquela situação e tá fortalecendo aquela crença. Exatamente. Agora, antes de a pessoa trabalhar esse desbloqueio, né, Léo? Existe um passo antes desse, que é a autoconsciência, autoconhecimento. Que é igual no médico, quer dizer, se eu vou fazer um procedimento médico, eu tenho que ter o quê? Um exame, não é isso? Sim. Então o médico primeiro vai te examinar. Diagnóstico, né? Para ter um diagnóstico e aí sim vai receitar um medicamento ou até mesmo uma cirurgia, se for o caso. No caso da emoção, a mesma coisa, quer dizer, a pessoa tem lá um bloqueio emocional, mas ela não tem consciência daquilo, ela não tem um autoconhecimento, né? E aí que entra a questão também do seminário, né, Léo? Que você Sim. promove, seminário de 2 dias, em que o cara sai um pouquinho da sua zona de conforto, sai um pouquinho do seu dia a dia, da sua rotina e para um pouquinho para fazer esse processo de autoconhecimento, não é isso? Como é que funciona isso, assim, o seu seminário? A gente bate muito na tecla da crença. A gente passa por todas as áreas da vida para ela identificar a crença e ela mudar aquela crença. E toda vez que ela estiver vivenciando essa crença, ela vai falar: opa, não é comigo não essa crença. Essa crença foi passada para mim, agora eu faço diferente. Porque senão ela vai ficar se limitando. O medo, a raiva, o estresse, a ansiedade nunca é o problema. O problema é o que está dentro da sua mente. E se é neurolinguístico, eu posso reprogramar. Então o problema nunca é... A raiz são as suas crenças, porque as suas crenças vai determinar os seus pensamentos. Os seus pensamentos vai determinar o seu comportamento. Então a raiz nunca é o problema. Ou a raiz nunca é o medo, nunca é a frustração. É frustração do quê? O que você acredita sobre a frustração? O que você acredita sobre o medo? Então nunca é o problema. O problema são as crenças. É o significado que a pessoa dá, né, Léo? Pessoal, nós estamos no Instagram aqui ao vivo, @Instituto Vender e Vencer. Você que ainda não está nos seguindo aí, segue por favor. E estamos também no @Leonardo Stil. Léo Stil. Léo Stil underline. Underline, tá? Segue aí a gente. Nós estamos no YouTube também aqui ao vivo. E olha só, galera, você que ainda não é inscrito aí no nosso YouTube, tá? Quem tá no Instagram pode também nos seguir no YouTube, que é o YouTube Vender e Vencer. Se inscreve no canal, dá aquele like, comenta, ajuda a gente a promover esse conteúdo aí pra galera, tá bom? Hoje nós estamos conversando aqui com o Leonardo Stil, que é um treinador comportamental, é um coach, dá palestras, tem seminário, imersões, muito bom mesmo. Ô Léo, eu costumo falar de um processo para a pessoa ter uma vida abundante, chegar aonde ele quer chegar. Todo mundo tem sonhos, tem objetivos, né? Desde criança a gente tem esses sonhos, tem esses objetivos. Eu mesmo, numa fase da minha vida, eu lembro que eu me esforçava muito, estudava pra caramba, eu queria, né? Eu lembro que teve uma fase que eu queria ser executivo de multinacional. Eu queria falar 3, 4 idiomas, viajar o mundo, ser executivo de multinacional. Hoje eu sei que aquilo não era pra mim, mas lá no final da adolescência, começo da vida adulta, essa era a minha ideia. Aí eu queria fazer faculdade, fui fazer mesmo, né? Na área de administração, marketing e tal, e era isso que eu queria. Só que eu percebia, cara, que aí eu vim pro mundo das vendas, porque também precisa ganhar dinheiro enquanto as coisas não acontecem, e naquele momento vendas era o que eu tinha mais à minha disposição para gerar um rendimento. O que aconteceu então? Comecei a estudar muito, trabalhar bastante e tal, só que eu notava uma coisa interessante, cara. Eu notava que tinha alguma amarra na minha vida. Eu me esforçava, eu sonhava, eu batalhava, eu corria atrás, eu não estava acomodado, mas eu notava que existia como se fossem umas amarras invisíveis, que eu naquele momento não tinha consciência do que era, não tinha conhecimento do que eu tenho hoje para identificar. E eu lembro até que às vezes as coisas davam errado e eu até usava analogia assim perto com as pessoas com quem eu ia me desabafar e eu falava: nossa, tô tentando fazer as coisas, não tá dando certo, parece que é um carro que tá atolado na lama, e quanto mais acelera para sair, mais atola, né? E o que mais
depois de uns anos eu comecei a aprender, né? Aí você vem começar a entender o que é a questão de perdão do pai, que é muito comum o cara ter algum problema, alguma questão com o pai, questões com mãe, né? Os bloqueios, os perrengues que a gente tem de pai e mãe, né? Que é os principais, e com os irmãos e outras coisas mais, e você vai começando a entender que você tem esses bloqueios. Então o que eu entendi? Para você ter uma vida abundante, você precisa decolar na vida. Você decola para você ter os resultados, para você ter a vida abundante. Mas para decolar, você tem que desbloquear. Sim. E para desbloquear, você tem que se descobrir. Que aí entra o autoconhecimento que a gente estava falando agora. Né? E principalmente a questão das crenças limitantes. Mas assim, Léo, como é que você pode passar para a gente assim, alguma coisa mais prática? Como é que na prática eu consigo identificar uma crença limitante que eu tenho? Existe uma técnica para isso? Existe um teste para isso? Como é que funciona? Ótima pergunta, Alisson. E no final de semana desses que você dá aí dos seminários, você consegue, em 2 dias, você consegue fazer o cara identificar a crença limitante dele e já sair de lá com esse desbloqueio? Como é que é? Existem crenças que são tão profundas, mas tão profundas que sozinho você não vai conseguir identificar. Por quê? Você vai precisar de um especialista, você vai precisar de um treinador comportamental que vivenciou, que dá treinamentos para as pessoas. Sozinho, essas crenças são profundas no inconsciente, sozinho você não consegue identificar. Você vai ter que precisar passar ou por um psicólogo, por um especialista ou por um treinamento de mudança de crenças. Agora, existem algumas crenças que são fáceis de identificar. Como, Leonardo? Tudo aquilo que você pensa ou fala, você já está vivendo essas crenças. Por exemplo, eu sou burro. A pessoa ouviu tanto na infância, burro, burra, burro, burro, burro. O que ela acredita quando ela cresce? Que ela é o quê? Burro ou burra. E a pessoa ainda dá risada da própria burrice ainda dela. Né? Eu não sei vender, eu não sei falar em público, eu não consigo estudar. Então, tudo isso é crença e está aprisionando as pessoas. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. E estão aprisionando as pessoas. E as pessoas estão ficando limitadas e vendo a vida passar diante dos olhos, envelhecendo muito rápido. Tudo por causa dessas crenças limitantes. Então, essas crenças são fáceis você perceber. Tudo aquilo que você fala ou pensa. Tudo que você fala e pensa, você já tá... Tem uma crença por trás. Tem uma crença. As crenças são determinantes para o nosso resultado de vida. Tudo aquilo que você acredita de forma consciente ou inconsciente, você já está vivendo. Você atrai para você. Pode ser positivo ou negativo. Você vive as experiências das suas crenças. E as suas crenças estão lá na infância. Mas a gente não lembra. A gente tem pequenos flashes. A gente vive essas experiências. Agora, a crença é diferente de feridas da alma, né? Tipo o abandono, a ferida da traição, ferida da rejeição, né? Que são feridas muito recorrentes nas pessoas, muito comuns. A crença é diferente disso, né, Leonardo? Se você tem uma ferida emocional, você automaticamente você vai ter excesso de mágoas e ressentimentos. Você vai ter o excesso de mágoas e ressentimentos. Por exemplo, por impacto emocional, em segundos, você passa a acreditar que a vida é daquela forma. Em segundos, por forte impacto emocional. Por exemplo, 11 de setembro. Todo mundo lembra onde estava 11 de setembro. Você lembra onde você estava no dia 11 de setembro? Sim, de 2001, né? De 2001. Você lembra onde você estava, mas você não lembra, talvez, o que você comeu há 11 dias atrás. Sim. Né? Então, assim, por um significado, você é capaz de guardar aquela lembrança e viver aquela mágoa e ressentimento para a vida inteira. Sim. E aquilo formou uma crença. E aquilo vai te limitar. Então você tem abandono, você tem rejeição, você tem traição. Você tem várias áreas da sua vida que você está se limitando ali. Você falou agora há pouco do exemplo da mulher que tem dificuldade, né, de acreditar que vai encontrar um bom parceiro, né? Às vezes essa menina, ela viu a mãe sofrer no relacionamento, ela teve a experiência desagradável de saber que o pai traiu a mãe, que o pai abandonou a mãe, esse tipo de coisa que acontece muito. E ela desenvolveu essa crença, né? Então aquele impacto emocional que ela teve lá na infância desenvolveu nela. Ou então por ter ouvido a mãe falar há muito tempo, né, que homem não presta, homem não é de confiança e blá blá blá, né? Não sei o quê. Medo também se instala aí, né, Leonardo? Às vezes o cara não tem tanto medo, por exemplo, de violência e tal, mas um belo dia ele é assaltado. Aí aquele impacto ali de ver uma arma na cara, tal, aquele medo que a pessoa passa, aquele trauma,
pessoa passa a partir de agora a ter um medo terrível de ser assaltado, um pânico. E o medo acaba atraindo, né? Eu noto que às vezes a pessoa que teve uma experiência de assalto, às vezes a pessoa tem a segunda, tem a terceira, a pessoa te conta 4, 5, 10 episódios que o cara teve de ter sido assaltado, que coisa impressionante. Quer dizer, por que será, né? Então parece que aquilo atrai, né? Quanto mais o cara tem medo, mais atrai, né? É o significado crença, que você né? dá. E também é o significado que você dá, né? Porque as pessoas... Você pode passar pela mesma situação que eu passei e você pode dar um significado diferente. Né? Então, cada pessoa dá um significado diferente para sua própria história. Leonardo, eu tenho umas sobrinhas, são gêmeas. E elas agem de forma diferente. Mas, Leonardo, mas elas cresceram no mesmo pai e da mesma mãe, certo? Mas o significado que cada criança dá é diferente. Verdade. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram, @Instituto Vender e Vencer, e também pelo @LeoSteel_. Segue a gente aí, galera. E nós estamos aqui no YouTube, Vender e Vencer. Dá aquele like, se inscreve no canal para dar aquela reforçadinha pra gente aí do Instituto Vender e Vencer. Ô, Léo, a gente fala aqui a parte emocional. A gente costuma falar que vendas 30%, 25%, de 20% a 30% é a técnica de venda. É você saber fazer uma abordagem do cliente, saber fazer uma demonstração, quebra de objeção, o fechamento da venda, o pós-venda, enfim, saber toda a trajetória da venda, acompanhar o cliente, o processo da venda, etc. Mas, às vezes a pessoa entende de tudo isso, já compreendeu tudo isso, né? Leu livros, foi em palestra, foi em treinamento, mas o cara não tem todo aquele resultado que busca na vida. E aí entra os bloqueios emocionais. Sim. Então, veja, eu penso que de 70% a 80% é a parte emocional, é o significado, é a atitude, é a parte da inteligência emocional. Estou até lendo um livro, que é esse livro aqui, para quem gosta de vendas, eu recomendo. Tá? Esse livro aqui é um livro do Jeb Blount, que é Inteligência Emocional em Vendas. Como os supervendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios. O que acontece então? Hoje o mercado amadureceu muito. Nós tivemos agora o pós-Covid, né? Então tem esse chamado novo normal. Questão de vendas veio muito para o digital, as empresas se digitalizaram, todo mundo que lida com vendas precisa estar no digital. Aliás, se você aí não tiver no digital, não tiver aí performando no digital, você está atrasado, porque já foi o tempo em que a gente poderia se dar ao luxo de não estar na internet, né? Quem não está na internet hoje não existe comercialmente falando. Então, o cliente está muito mais sabedor do produto, ele está muito mais exigente, ele está muito mais avançado. O cara vem comprar um produto, dificilmente ele precisa que você faça uma demonstração para ele e traga à consciência o que é aquele produto. Ele já pesquisou, ele já sabe. Hoje uma pessoa que vai na loja comprar um celular, às vezes ele dá uma aula para o vendedor, às vezes o vendedor está desatualizado, porque o cara já pesquisou tudo do produto. Tá aí na internet, tá fácil, né? Tá fácil, a informação tá na palma da mão. Então para que serve mais o vendedor? Hoje o vendedor é mais a interação humana, né? As pessoas têm carência. Nossa, quantas vezes eu vou vender alguma coisa, eu fico 10% do tempo vendendo e os outros 90% me relacionando, ouvindo a pessoa, fazendo amizade, interagindo com a pessoa. E aí que entra, ou seja, a inteligência emocional entra nessa parte relacional, essa parte de entusiasmo, de jogo de cintura, de resiliência, de saber se colocar, de saber ajudar as pessoas, de gostar de gente, de ter um desbloqueio emocional, de ter uma interação, de ter uma conexão com as pessoas. Então isso que é o Vender e Vencer. Instituto Vender e Vencer é isso daí. Tá bom, galera? Vamos lá, Leonardo. Aí você tem ali o desbloqueio que você ajuda as pessoas, a questão de crenças limitantes e tal. Então você percebe muita crença ali na parte financeira, que você falou, né? E a parte de relacionamento e tal. E como que as pessoas saem desses eventos assim? O que você nota? O que você percebe? Como é que é o testemunho? Como é que é o feedback? Como é que é o dia depois da galera que vai num evento desse? É gratificante demais. É muito gostoso, né, cara? Gostoso, porque assim, as pessoas que elas saem de lá, então, poxa, ela tá com o seu relacionamento arruinado. Ela sai de lá, por que elas investem dinheiro? Porque ela tá com o relacionamento arruinado. Ela chega em casa, ela muda a comunicação dentro de casa e o parceiro ou a parceira também começa a sentir essa transformação, ver essa transformação. Aí a pergunta é: quanto que ela gastaria com divórcio e separação de bens?
Quanto que ela gastaria com um psicólogo para os filhos durante 2 anos? Quanto que ela gastaria? Quanto custaria para ela não avançar na carreira? Quanto custaria para ela não prosperar financeiramente? E por isso que um treinamento desse fica muito barato. Fica muito barato, porque assim, as pessoas elas agem pela dor ou pelo amor. Isso. Pelo amor, são poucas pessoas que agem. Eu quero a mudança. Se eu falar assim, vamos participar de um treinamento de inteligência emocional, metade que está assistindo a gente vai falar assim, não, isso não é para mim. Ou talvez, preciso disso. Eu não preciso disso. Aí quando que ela vai vivenciar? Quando ela estiver na dor, lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Então, quando ela estiver no fundo do poço, ela não conseguir encontrar mais saída, ela fala assim, cara, eu preciso isso para ontem. Aí ela vai querer vivenciar. Então, ela sai de um treinamento desse, sai melhorando a sua comunicação dentro da sua casa, melhora a sua comunicação com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Ela começa a dar mais atenção. Por exemplo, o pai chega cansado do trabalho. Não, vou assistir o jornal, depois eu vou dormir. E já virou um hábito aquilo. Já virou um hábito. Aí o filho, ele quer uma atenção do pai. Ele quer 5 minutos que seja. Vamos brincar, papai. Ele quer, ele esperou o dia inteiro para ver seu pai. E quando você vê seu pai, você não tem aquela atenção. Aí você cresce, você não sabe por que você não está dando atenção pro seu filho. Olha só quanto forte isso é. Né? Você, quando era criança, você tinha uma atenção. Aí quando você cresce, você dá a mesma atenção que geralmente a gente ou repete os padrões de comportamento dos nossos pais ou rebela. E o que acontece muito com a gente que é pai de família, né, Léo? A gente tem aquela noção, eu mesmo trouxe isso da minha infância. Meu pai sempre foi muito trabalhador, muito responsável, aquele cara que não deixa a peteca cair na parte de manter a casa, deixar as contas em ordem, não faltar nada de mantimento em casa, essa responsabilidade do homem. Meu pai tinha isso muito assim, né? E eu trouxe isso dele, eu aprendi com meu pai isso, né? De ser responsável, de não faltar nada em casa, não deixar a família passar necessidade, e se eventualmente falta alguma coisa, a gente sofre demais com isso, se culpa e tal. O que acontece então? Quando você consegue estabelecer isso, você meio que se sente como que missão cumprida. Não, meus filhos estão morando bem, cada um tem sua boa cama, tem a sua internet, tem as suas coisinhas, está comendo bem, está estudando, etc. E ainda a gente fica muito falando aquela coisa assim, eu quando era dessa idade eu não tinha nada disso, eu estou dando para os meus filhos além do que eu já dei, do que eu já tive, não é? Mas o que acontece então, cara? Isso não é suficiente, porque às vezes a criança, o cara vai ficar adulto, ele não vai se lembrar talvez tanto que o seu pai nunca deixou atrasar um aluguel da casa, ou ele vai se lembrar muito dos momentos, né, cara? É da parte emocional que vai ficar gravada, é de uma viagem, é coisa simples, né? De ter ido fazer um piquenique, de ter levado a galerinha na praia, que é um rolê que não é caro, né? E então é mais ou menos isso. E a gente vê que as pessoas, a gente quer ensinar dar para os nossos filhos o que a gente não teve. Sim. E a gente deixa às vezes de ensinar para os nossos filhos o que nós não aprendemos lá naquela época. Porque a gente aprendeu tardiamente. Porque eu aprendi coisas depois dos meus 20 e tantos, 30 e tantos anos, que eu gostaria de ter aprendido quando eu tinha 12, 14, 15 anos, né? Essa parte mesmo emocional é uma. Sim. Então, eu creio que isso a gente consegue trazer também pra galera, né? Nesses treinamentos que você dá. Consegue. E emendar com a pergunta que eu ia te fazer, Leonardo. As ferramentas que você usa, tá na linha do quê? Da PNL, hipnose... análise transacional, como é que são? Quais ferramentas que você usa nesses treinamentos? Legal. Realmente isso que você falou sobre a gente vem repetindo os padrões de comportamento dos nossos pais, porque tudo é emocional. Tudo é emocional. Nós agimos, 95% dos nossos padrões de comportamento são inconscientes. E inconscientes são as nossas crenças emocionais. Por isso você falou de vendas. Você falou de vendas que as pessoas elas não vendem pelo racional. As pessoas querem vender muito pelo racional. Compra esse microfone. Esse microfone é assim, 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 assado. Não. Esse microfone, o que ele vai fazer por você? Benefício. Qual que é o benefício? Qual que é a transformação que esse microfone? Qual que é a transformação que esse carro vai dar para você? As pessoas querem vender. Como você falou, as pessoas procuram as informações na internet já. Mas... Por exemplo, uma marca valiosa, vamos fazer um merchan aqui da Apple.
né? A Apple, ele vende pelo emocional. Não adianta, eu sou fã da Samsung, mas não adianta eu querer convencer uma pessoa a comprar Apple, a comprar Samsung, porque eles já foram atingidos pelo emocional da Apple. É o bem-estar de você estar usando Apple. Eles vendem pelo emocional. Coca-Cola, a mesma coisa. É o almoço em família, tem que ter uma Coca-Cola. Então, olha o emocional atingindo. Eu falei, poxa, eu lembro na infância, quando a gente sentava, tinha uma garrafa de Coca-Cola. Eu quero fazer isso para meus filhos. Ah, mas leva Pepsi. Não, mas Pepsi eu não almoçava na minha casa com a Pepsi. Era Coca-Cola. Você entendeu? Olha quanto forte aquilo é e quanto transformador. Quando a pessoa em vendas entende isso, ela decola. Ela decola. Você precisa vender pelo emocional. Esquece o racional. O racional ela sabe. Como você falou, 30%. E olhe lá, hein? E olhe lá, é muito ainda. E olhe lá. Então, emocional. Atinge a pessoa no emocional. E as ferramentas que a gente utiliza... Treinador comportamental é assim, né, Alisson? A gente tem que saber um pouquinho de tudo. Tem que saber um pouquinho de tudo. Tem que saber programação neurolinguística. Saber como a pessoa se comporta, saber as necessidades de cada pessoa, que cada pessoa tem uma necessidade diferente e geralmente as necessidades são pelo ego, por isso que elas sofrem, por isso que elas sofrem, as necessidades pelo ego. Às vezes tem um ego, quero alimentar o meu ego e eu sofro. A partir do momento que ela desbloqueia esse ego, a vida dela decola. Então a gente utiliza programação neurolinguística, hipnose, análise transacional, ferramentas de coach, entendeu? Tudo para trazer identificação e poder fazer a transformação nela. Porque o sofrimento, a gente percebe muito, né, Léo, que o sofrimento é uma coisa que a gente cria na mente da gente, de acordo com os significados que a gente dá para as coisas. É aquela situação que o importante não é o que te acontece, e sim como você encara aquilo que te acontece, o significado que você põe. Porque a dor é inevitável. Viver dói, existir dói, faz parte. Normal. Todos nós temos as fases, temos as circunstâncias. Às vezes a gente perde um ente querido, a gente perde um relacionamento, a gente pode bater um carro, a gente pode até adoecer, alguém da nossa família pode adoecer. Tudo isso é dor, né? Além da dor física em si. A gente pode perder dinheiro, a gente pode subir, a gente pode descer, pode cair. Mas como que a gente encara isso, né? Como que está o nosso emocional? Como está o nosso preparo interior, a nossa estrutura emocional para lidar com tudo isso? É aí que vem o sofrimento. Sim. Porque a dor ela é inevitável, faz parte da vida. Até o próprio Cristo falou, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Então ele está dando a dica, ou seja, vai interessar muito como é que está a sua disposição interior, como é que está o teu espírito, a tua alma. E é isso que o cara vem buscar numa imersão como essa que você ajuda a galera, né, Leonardo? Exatamente. Porque assim, quando a gente entende que a gente tem um nível basal de felicidade, porque isso tudo é explicado, né? As pessoas não adianta a gente falar, tem a força de vontade. Você precisa de força de vontade. Se ela não tem um autoconhecimento, ela pode até ter a força de vontade, mas ela vai desistir muito rápido. Ela desiste muito rápido. Você precisa ter a força de vontade para se conhecer primeiro, para entender quais são as suas limitações, seus bloqueios. Aí quando eu entendo esses bloqueios, aí é o santo graal, eu transformo aquilo em recurso. Eu transformo aquilo em recurso. Então, a gente tem um nível basal de felicidade. Eu tenho um nível basal de felicidade, você tem outro. Mas é melhor outro? Não, mas são diferentes. Então, assim, o meu nível basal de felicidade, ele tem que estar um passo acima. Porque se tiver um passo abaixo, o meu nível basal de felicidade, eu vou estar muito mais próximo da frustração. Aí eu me frustro muito rápido, eu não vou ouvir um não, eu vou já achar que é alguma coisa contra mim, contra a minha pessoa. Quando eu ouvir um não de uma pessoa, eu vou me frustrar muito rápido. Então eu preciso aumentar o meu nível basal de felicidade e não picos de felicidade. A gente tem que saber diferenciar, porque as pessoas, como elas, às vezes ela tem um vazio emocional. Eu preciso me permitir. Ela sempre fica assim, eu preciso me permitir. Mas como que a pessoa se permite? Se permite o tempo inteiro. Hoje eu vou comer um McLanche, um Big Mac. Eu vou me permitir segunda-feira. Segunda-feira, é terça-feira. Hoje eu vou me permitir comprar um tênis. Aí a pessoa fica sempre se permitindo fazer as coisas. Não que não deva, mas você está alimentando um vazio emocional.
Um vazio. A sua felicidade não está no pico de felicidade, e sim naquelas pequenas ações que te traz paz e serenidade durante todos os dias. Ali que está a sua felicidade. Porque o pico de felicidade ele vai embora. Por exemplo, comi um lanche, daqui 10 minutos, acabou o lanche. Comprei um carro, daqui 3 meses vai ser só um carro. Um tênis, daqui 1 mês é só um tênis. Então precisa aumentar esse nível basal de felicidade. Isso aí. Nas pequenas coisas também, né, Léo? Gente, nós estamos ao vivo aí. Olha lá quem tá ali no Instagram, Priscila Fonseca. Tudo bom, Priscila? Ô, galera, é o seguinte, nós estamos aí no @Instituto Vender e Vencer e nós estamos também no @LeoSteel_, tá? Que é o nosso convidado de hoje. A gente está conversando aqui sobre desbloqueio emocional, sobre crenças limitantes e outros assuntos mais. Tá vendo esse aviãozinho que tem aí do lado, gente, do Instagram aí, ó? Clica ali que você pode mandar a sugestão para os seus amigos, para os seus contatos assistirem isso aí ao vivo também, tá bom? Colabora com a gente aí. Você que está no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreve aí, dá essa força pra gente, dá um like aí, tá bom? Ô, Léo, você estava falando aí, essa última parte você estava falando da venda e tal, do desbloqueio. O que me fez lembrar? Às vezes um vendedor, cara, ele tem muito problema com objeção. Sim. E às vezes o cara, ele confunde uma rejeição de uma pergunta ou de uma objeção. O que é uma rejeição que o cliente está tendo contra o próprio vendedor em si? O que é uma pergunta que o vendedor fez e o que é uma objeção? Exemplo, rejeição, cara, para ser rejeição contra a sua pessoa, só se fosse você ir numa empresa vender alguma coisa e o cara te esculachar, sair de lá com um balde de água fria mesmo, some daqui, desaparece, nunca mais chega aqui, nunca mais vem aqui. Isso seria uma rejeição. Com certeza. Né? Isso raramente aconteceria. Você teria que provocar algo muito negativo ali para chegar nesse nível, né? Comigo mesmo nunca aconteceu em tantos anos. Uma objeção é coisa do tipo, você está falando com uma mulher, ela fala assim, nossa, eu gostei, eu quero comprar, mas antes eu preciso consultar meu marido. Isso é uma objeção. Né? Agora, a pergunta é o quê? É a pessoa chegar e falar assim, nossa, Leonardo, sua palestra antes custava X, agora está X mais Y, por que aumentou? Isso é só uma pergunta. Ele só quer compreender por que agora está esse valor e você justificar para ele o valor. Isso não é uma objeção. E às vezes o vendedor ele confunde. Por que muitas pessoas têm dificuldade com venda? A pessoa tem muita dificuldade em ouvir o não, porque a pessoa associa o não com uma rejeição, como algo pessoal, ele traz para si. Como que o cliente não está comprando porque está rejeitando a pessoa dele. Que é uma pessoa que traz consigo, claro, uma acentuada ferida na alma de rejeição. Isso é uma coisa lá de infância que tem que ter uma quebra disso daí, né? Dessa crença limitante, né? E você tem dado palestra para vendedores também, para empresas de vendas, parte comercial também? Como é que tem sido? Da parte comercial eu não venho falando muito sobre a parte comercial. Porém, quando você fala de quebra de objeção, você está falando também de emocional. Você está falando de emocional, você tem que atingir a pessoa no emocional, você tem que já identificar quais quebras de objeção daquele cliente. Uma vez quando eu trabalhava em vendas, numa loja de roupa, quando eu era moleque, eu tinha meus 18 anos, a minha supervisora falou uma coisa que ficou marcado para a minha vida inteira. É melhor você perder a venda do que você perder o cliente. Então, o que isso quer dizer? Que talvez o cliente ele foi lá para conhecer o seu produto, mas ele não foi com a intenção de comprar. Mas talvez futuramente ele compre. Então, você tem que atender ele da melhor forma. Talvez, às vezes, foi um dia ruim, aí vem aquele cliente que você não vendeu naquele dia, ele vem e fecha alguma coisa com você. Então, você tem que entender ele, ouvir mais do que falar, entender quais são as necessidades dele. Quando você entendeu as necessidades dele, aí sim que você entra em ação. Mas antes disso, se você não entender as necessidades do seu cliente, como que você vai vender? Só o produto? Só o produto aí não é coerente. Talvez se você venda, mas é muito baixo. Você falou também da parte emocional, né? Que 80% aí da venda é o emocional. Você tem que fazer a pessoa gostar de você e confiar em você na venda. E aí é um processo não cognitivo, não racional. Se gostar e confiar é um processo mais emocional. Primeiro porque se o cara confiar em você,
para confiar antes ele tem que gostar. A gente confia no que a certeza. gente gosta, né? E a gente tende a confiar em quem a gente gosta. Isso para tudo, cara, para religião, para político. Agora a gente tá, né, a véspera, não vou entrar em métier político aqui, não é o nosso no intuito, mas tem gente já confiando hoje em certos políticos porque gosta do cara. O cara é carismático, o cara fala o que ele gosta de ouvir e independentemente do histórico daquele cara, da índole, do caráter, às vezes o cara até sabe que aquele camarada não é confiável, já fez coisas que não colabora para que ele hoje, né, esteja se posicionando da comunicação dele. Mas o cara se comunica bem, o cara é carismático, o cara é simpático, o cara tende a fazer com que as pessoas gostem dele. Sim. E aí entra no cérebro límbico, a parte a parte do cérebro que é a parte emocional. Né? A pessoa gosta e não sabe por que gosta. Nossa, mesmo o cara fazendo aquela patifaria toda que fez, mas o cara continua gostando e por gostar confia ainda. Né? Eu tô escrevendo um livro, sabe, Léo? Legal. Me aventurei aí com um livro aí, tô finalizando já, graças a Deus, já tem 2 anos que eu tô procrastinando isso daí. E tá saindo do forno aí. Acho que até o final do ano sai. E a gente vai falar disso, de fazer a pessoa gostar de você, fazer a pessoa confiar. Mas antes de confiar e gostar, tem que conhecer. Então a gente usa um método chamado CGC, que é conhecer, gostar, confiar. Agora nós estamos aqui fazendo algumas pessoas que não nos conheciam passar a nos conhecer. Exatamente. Né? Aí a gente traz algumas informações, a gente ajuda as pessoas com uma coisa com outra, a gente atrai o quê? O gostar, faz a pessoa gostar de você. E por ela gostar, ela confia de que você, de alguma forma, vai ajudar ela. É o que acontece lá nas suas palestras. Né? Você vai até a empresa, a pessoa passa a te conhecer naquele momento, gosta do que você está falando, da forma como você fala, do conteúdo que você traz e confia que você vai poder ajudar ela um pouquinho mais. E aí ela vem no teu seminário. Né? Mais ou menos esse processo. Isso. Essa é a técnica, a grosso modo, né? Que a gente ensina a galera aí, sempre batendo nessa parte de técnica de venda e desbloqueio emocional, né? Nós estamos a quantos minutos aí, Gabriel? Nós estamos a 50 minutos. A gente fala aqui mais ou menos uma horinha e pouco aí, tá? Ô, Léo, e esse curso que você dá, esse treinamento que você dá, que você chama, seminário que você chama, Seminário né? de inteligência Se emocional. a galera quiser saber mais, se conectar com você, vai aonde? Além do Instagram, que tá aí ao vivo, né? O que mais? Isso, vai no meu Instagram. No meu Instagram já vai ter Pelo todo o meu. Instagram Isso, já tá tudo lá. Tá tudo fácil lá. Me chama no Instagram, já fala que quer participar, que eu passo tudo que precisa preencher ou não, para se identificar também com o treinamento. Talvez aquele treinamento não sirva para ela, por mais eu acho que sirva, mas talvez ela entenda que não sirva. Então entra lá no meu Instagram e que eu vou passar todas as informações do seminário. Legal. Você que está vendo no YouTube, a gente vai colocar na descrição do vídeo aí, @Leonardo... Léo Steel. Léo Steel, underline, tá? Mas Isso. vai estar na descrição do vídeo aí para você consultar e clicar lá e entrar, falar com o Léo, tá bom? Ensina mais para nós aí, Léo, sobre depois que o cara entende essa parte do autoconhecimento, né? Vê os perrengues que ele tem, como é que é a caminhada aí, o que mais que a gente precisa fazer aí? Legal, ótimo. Nós mudamos por 2 formas. Uma por repetição. A gente aprende tabuada como? Por repetição. Repetindo, né? Andar de bicicleta. Repetição. Então a gente precisa repetir alguns comportamentos. Por exemplo, tudo eu chamo de ciclo das crenças. Tudo começa na minha comunicação. Ciclo das crenças. Isso é uma ferramenta que a gente ensina bastante, eu ensino na minha palestra, que tudo começa na sua comunicação. O que é comunicação, Leonardo? É tudo aquilo que eu falo, ouço, vejo, penso, tudo a minha postura corporal, minha face, meu vestimento, a minha forma de vestir, minha comunicação verbal, minha comunicação não verbal, o ambiente que eu estou inserido, as pessoas que eu convivo, tudo isso é comunicação. Tudo isso é comunicação. Da comunicação, automaticamente vai gerar um estado emocional. Então, se eu tenho uma comunicação neutra, um olhar neutro, eu falo, minha coluna encurvada, minha cabeça para baixo, automaticamente eu vou ter um estado emocional negativo. Um estado emocional de desmotivação, de depressão, de falta de entusiasmo. Com esse estado emocional, eu vou ter um comportamento. E como é que se comporta uma pessoa com estado emocional negativo?
ela reclamou na crítica, ela não traz benefício para nenhum para a empresa, ela sempre vive reclamando da vida da empresa, reclama do chefe, reclama de você, fala mal de você por trás. E todo comportamento tem uma crença feito dia após dia. Ela desenvolve uma crença. O que é uma crença? A crença é uma programação neural que foi inculcada, foi inserida através de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, principalmente passado na infância. Né? Então a gente desenvolve essas crenças. E toda crença é determinante para o nosso resultado de vida. Então vai produzir um resultado. Qual que é o resultado de uma pessoa que tem uma crença negativa? Ela não consegue prosperar financeiramente, não tem uma carreira, não avança na carreira, ela não se desenvolve, vive sempre se lamentando e ela não tem um resultado positivo. Ela sempre vai ter um resultado negativo. Então mude a comunicação para mudar o resultado de vida. Você vai passar por todo esse ciclo. A comunicação consigo mesmo, né? Consigo, com externo, interno, o pensamento, o nosso pensamento crítico. Vem um pensamento crítico, muda o pensamento. Começa a pensar de uma forma positiva para você poder se comportar de uma forma positiva. Eu entendo, né, Léo, que a felicidade, que é uma coisa aí aberta, genérica, que para cada um significa uma coisa, ser feliz é uma escolha, né, cara? Exatamente. Ser feliz é uma escolha. Porque tudo o que você vive, ou a sua história, o que você passa, as suas crenças que a gente está falando aqui, tudo isso são coisas reprogramáveis. Tem um texto sagrado também que fala: o povo sofre por falta de conhecimento. E também, claro, por falta de autoconhecimento. Sim. Então, quando você começa a conhecer e se autoconhecer, você vai aprendendo os caminhos e vai aprendendo os meandros que você necessita para você ir se desintoxicando emocionalmente, não é? E você ir abrindo esses caminhos para a felicidade. Então, essa felicidade é uma escolha. E por que muitas das vezes a pessoa não consegue ser feliz? Você falou aí, o ego. O cara é apegado, o cara ele sofreu lá uma mágoa no passado, ele tomou uma apunhalada pelas costas, ele teve uma traição, a mulher perdeu um relacionamento, foi traída. Ela está parada naquele momento, ela está presa àquele momento. Ela não conseguiu sair de lá. Né? Tem um filme que a gente assistiu, eu assisti novamente, agora recente, pela Netflix, não sei se está na Netflix, não está na Netflix, é A Cabana. Que é aquele cara que ele está num acampamento com os filhos, sim. E a filhinha dele ela é sequestrada e é brutalmente assassinada, a menininha de 5, 6 anos. É uma coisa muito triste e, obviamente, ele desenvolve uma mágoa muito grande, um rancor muito grande por aquele assassino. E ele fica com muita raiva de Deus. Por que Deus, sendo bom e sabendo de todas as coisas, por que Deus deixou que acontecesse aquilo com a filha dele? E aí no filme é aquela coisa, né? Ele vai para uma cabana, onde Deus leva ele para aquela cabana para poder ser tratado. E num determinado diálogo que ele tem ali, com aquelas pessoas que representam, né, a Trindade, ele faz uma pergunta assim: por que vocês me trouxeram aqui, né? E a resposta é: porque é aqui que você ficou parado. Né? Então, assim, e assim tem muita gente, ou seja, a pessoa ela tá parada naquele momento. Ela foi traída há 30 anos atrás, mas ela tá parada lá até hoje. A menina, ela foi abandonada pelo pai que se separou da mãe quando ela tinha 12 anos. Mas a criança interior dela, a criança ferida dela, tá parada lá, sentada chorando lá com 12 anos até hoje. Aquela sensação de abandono. Ela não superou aquilo, ela tá parada lá. Quando a pessoa vem, se desbloqueia, se autoconhece, ela começa a entender que ela tem que sair dali, ela tem que ir lá conversar com essa criança interior, esse adulto que ela é hoje, ir lá e salvar ela. Porque ela tá parada, ela esperando ser salva. Por alguma coisa que deveria ter acontecido e não aconteceu, né? E então é isso que eu penso, que a felicidade ela é uma escolha, mas essa escolha ela só pode se dar quando eu conheço o cardápio. Né? Eu chego num restaurante, eu posso escolher o prato, mas desde que eu saiba as opções, não é? Sim. Eu tenho que conhecer, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber ter essa questão da identidade, saber quem eu sou, né? Saber o que eu posso fazer, ter a crença de atitude, né? E a crença de merecimento, né? Eu tenho certeza que as pessoas que têm ido lá no seu treinamento têm saído lá transformadas, né, Léo? Por conta desse conteúdo todo que você passa. Com certeza. Nós ficamos conectados pela pessoa, com a pessoa, com a situação, por duas formas. Ou por amor ou pela dor. Por amor é a gente aqui e tal, né? Conversando, a gente se conheceu lá num curso, né? Poxa, gratificante isso. Mas também tem pessoas que ficam se conectadas com a situação ou com outra pessoa pela dor.
E aquilo, se ela não se libertar daquilo, ela vai levar até no caixão. E isso é muito ruim com ela mesmo, né? É muito amargo com ela mesmo, levar aquela dor pro caixão. Então ela tem que se libertar disso. Então por isso que eu falo a importância desses treinamentos. Para você que está assistindo, não precisa fazer comigo não. Mas se você se identificou em alguma área para você mudar alguma coisa na sua vida, procure amanhã um treinamento desse que vai se libertar. O próprio Vender e Vencer, tá? A gente vai ter em novembro a imersão Vender e Vencer. Fantástico. Vai ser 2 dias de desbloqueio emocional, de quebra de paradigmas, mudanças de crenças. Vamos fazer muita coisa bacana aí, muitas dinâmicas. Ô Léo, então cara, aconteceu comigo. Em 2019, por exemplo, eu tive um episódio muito chato na minha vida, questões pessoais. Eu passei por uma situação que era recorrente. Aí eu ficava, nossa, minha vida roda, eu paro nesse lugar. Acontece um monte de coisa, depois de novo coisas parecidas com isso. Cara, aí eu fiz aquilo que você estava falando agora há pouco. Às vezes o cara, ele tá numa zona de conforto e ele não vem num treinamento desse pelo amor. E aí acontece alguma coisa pesada e o cara vem pela dor. Foi isso que aconteceu comigo. Aí eu entrei numa imersão, não foi de um final de semana nem de 2 dias, não. Eu entrei um de 7 dias. 7 dias. 7 dias num hotel fazenda com 20 pessoas. E aquela coisa, naquele momento eu não olhei para dinheiro, sabe? Eu não estava em condições financeiras, eu me virei, eu tirei de onde não tinha mesmo, eu recorri a recursos e fui fazer aquele treinamento. Cara, a vida foi outra. Em 2020 para frente, minha vida deu uma mudada show de bola. No meio da pandemia, a gente prosperou, cresceu, andou para frente. Tanta gente falando de crise, de situações, e a gente andou e decolou. Então, é isso que eu sempre falo. O cara tem que estar leve para decolar. Esses dias eu aprendi uma coisa sobre um conceito de aviação, que o avião tem um conceito chamado envelope de voo, que é o peso que um avião pode carregar para poder decolar e ter uma boa performance. Que legal. Né? E a gente também tem isso. Para você decolar na vida, tem um tanto de peso que você pode suportar. Se você tá pesado com mágoa, com ressentimento, com sentimento de escassez, com sentimento... você não vai decolar. É simples, é uma coisa simples de entender. Então, por que, de novo falando, sem entrar em religião, mas de novo falando de Jesus aqui, por que ele bateu tanto na tecla do perdão? Né? Teve um discípulo que perguntou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofender? 7 vezes, né? Ele achou que já era muito. Pô, o cara te sacanear 7 vezes e você perdoar já é bastante, né? Jesus falou, não, você tem que perdoar 70 vezes 7 num dia. Que seria imagina uma pessoa te sacanear 490 vezes num dia e você perdoar todas as vezes. Em outras palavras, ele quis dizer que você deve perdoar todas as vezes. Porque o perdão não é porque você é bonzinho, porque você quer relevar o mal que o outro eventualmente fez. O perdão é pra você. O perdão chega a ser uma coisa até egoísta, eu acho, cara. Porque quando eu perdoo, eu tô pensando em mim primeiro, sabia? Eu tô pensando em me limpar, eu tô pensando em me tirar aquele peso, aquela sujeira de mim, assim, sabe? Eu quero tirar aquilo de mim, aquele grude, a coisa ruim que tá em mim. Eu quero tomar um banho e largar aquilo pra trás. O perdão é isso, é você tirar o peso. E tá falando do envelope de voo, é você ficar leve pra você decolar, não é isso? Exatamente. As pessoas, elas vêm carregando um peso, né? Um peso grande. Só que a partir do momento que ela descobre quais pesos ela está carregando, esse peso ela se transforma em diamante. Ela vai precisar lapidar Cristaliza, isso. Né, cara? Cristaliza, vira um diamante. Então precisa ser lapidado. Nós nascemos aqui para... Jesus falou, né? Nós viemos aqui para ter abundância. E abundância, né? Então, assim, nós não nascemos aqui para nascer, crescer e morrer. Então, as pessoas vão fazer algumas coisas com a gente. Mas o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente? Então, assim, a gente precisa poder entender isso. Eu até falo sobre algumas pessoas que aconteceu algo na vida e automaticamente eles mudaram, se transformaram. Por exemplo, tem um cara lá da Big Brother lá que ele sofreu um acidente, ele era um baita cara egoísta e tal. Ele sofreu um acidente, ele ficou paraplégico. Esqueci o nome dele. Era um Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, acho que era isso. E ele sofreu um acidente. Só que hoje o cara foi campeão olímpico, ele desenvolveu uma habilidade na canoa ali, ele foi campeão olímpico. Não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida fez de você. Né? Então hoje ele tem uma vida, claro, com as suas limitações
fazendo o melhor que ele pode nas condições que ele tem. Então, hoje ele é campeão olímpico, paraolímpico, ele foi campeão em canoagem, ele se transformou por causa de um evento. Se transformou. E ele não é mais o mesmo. Antes do acidente, ele fala que ele era um baita egocêntrico. E depois do acidente, ele se transformou. É o que acontece com a EQM, né? Experiência de quase morte. Sim. Muitas pessoas que têm essa experiência de quase morte, volta praticamente, renasce, né? O cara ele enxerga que foi lhe dado ali uma nova chance, uma nova oportunidade e vem com tudo mesmo para ressignificando tudo e faz tudo diferente para ter uma vida melhor, né, cara? Exatamente. E isso pode qualquer um fazer. Então tem pessoas que estão aí paradas no sofrimento, porque perdeu aquele emprego, porque perdeu aquele relacionamento, porque divorciou, porque caiu financeiramente, porque perdeu um carro e não sei o que. Tem gente que por conta, cara, de perder, sei lá, 5 mil reais, o cara se bloqueia e não vai mais atrás das coisas e acha que para ele umas coisas não dá certo mais e para ali. Meu, a vida é muito mais que isso. Você pode muito mais, você tem uma riqueza interior, você tem um universo todo dentro de você, você tem tudo o que você precisa para você ser, fazer, acontecer, usufruir, chegar, decolar, você tem tudo dentro de você. O problema é que a pessoa é bloqueada, a pessoa está travada naquilo ali, né? E essa que é a parte gostosa, cara, desse trabalho que a gente está se propondo a fazer, que é ajudar as pessoas a se enxergarem, ajudar as pessoas a se desbloquearem. Porque quando você passa pela vida e você consegue fazer com que uma única pessoa respire mais leve e seja uma melhor pessoa porque você ajudou, cara, eu acho que você já cumpriu uma missão uma aí. Uma parte da missão né, cumpriu. cara, isso é muito bom, né? Exatamente. A vida, eu sempre falo que as pessoas não têm que se economizar, não veio aqui para se economizar. Né? As pessoas às vezes se economizam no amor, no respeito, no carinho. Pô, a pessoa tá ali com a esposa todo dia, nunca falou eu te amo pra ela. Talvez falou quando tava namorando, aí depois passa um tempo e não fala. Por que isso acontece? Né? Por que acontece? Depois não falam eu te amo pro pai e pra mãe. Aí o pai e a mãe vai embora, aí fala, nossa, eu queria ter falado pelo menos um eu te amo pra eles. Mas eles estavam ali o tempo inteiro. E as pessoas vêm se economizando. Eu sempre falo, faça o seu melhor nas condições que você tem, se não tem condições melhores. Sérgio Cortella fala muito isso. Verdade. Né? Então, assim, independente das condições que você tem, mas faça o seu melhor. Independente. Porque ali são circunstâncias. O que vai determinar não são as suas circunstâncias, é o que você faz com o que a vida fez de você. Legal. Nos seus treinamentos, eu estava falando de ferramentas, né, Léo? Você entra alguma coisa na parte sistêmica também, constelação, essa parte? Chega a passar um pouquinho disso, não? Muito pouco. Eu já dei um treinamento que eu já fiz, já na parte sistêmica, mas nesse não. Nesse é mais desbloqueio de crenças mesmo. Mais desbloqueio de crenças. Tem a ver com o pai e com a mãe, sim. A gente faz dinâmica de pai e mãe, nós fazemos, porque as crenças, elas vêm do pai e da mãe. E a pessoa tem que devolver aquilo que é do pai e da mãe e pegar o que é dela. Ela pegar o que é dela. Né? O pai e a mãe foi escolha de vida dela. Escolha de vida. Então, assim, pegue o que é seu e devolva o que é do seu pai e da sua mãe. Então, nós fazemos uma dinâmica de pai e de mãe, o resto é só desbloqueio de crenças. É mais focado no desbloqueio de crenças. Mais focado no desbloqueio de crenças. Aí depois ele precisa passar para uma próxima etapa, que é se desenvolver como coach, especialista na sua área. Né? Na sua área. Ela se desenvolve. Eu falo que ser coach não é só trabalhar como coach. Ser coach é para a vida inteira, para você levar esse conteúdo, essas ferramentas na sua vida, com a sua família. E passa por a pessoa primeiro se cuidar, né, Léo? Que é aquela coisa assim, quando você está num voo, como é que é falado ali? Em caso de despressurização da cabine, coloque a máscara em você e depois da pessoa ao lado. Mesma coisa acontece, por exemplo, se você está num episódio em que tem alguém se afogando, ou a pessoa, né? Quem está se afogando não consegue ajudar o outro. Primeiro o cara tem que estar a salvo para depois ele tentar salvar o outro. Então essa parte toda desse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento, você ajudar as pessoas, primeiro você tem que estar curado. Quem não está curado não tem como curar outras pessoas. Não. E outra, pessoas feridas ferem outras pessoas. E pessoas curadas curam outras pessoas. Exatamente. Né?
Eu já vi mães que, por ela ter sido abandonada pelo pai lá na infância, ela trouxe aquela dor e agora ela inconscientemente gera situações onde afasta os filhos do pai também. Tem o pai que está querendo exercer sua paternidade da melhor forma e a própria mãe inconscientemente ela faz certas atitudes que afasta a criança. Já divorciou e tal, e o pai quer exercer a paternidade, quer estar perto do filho, e a mãe de alguma forma leva o filho para longe, interfere no relacionamento do pai com o filho. Por quê? Porque aquela dor que ela tem, ela está trazendo para o filho porque ela não curou, né? E tem mais essa, ou seja, quando você não se cura, às vezes você acha que não é tão importante você buscar essa cura. Mas se você não fizer por você, faça pelos seus descendentes, né? Eu já estou muito velho mesmo, a idade que eu estou não vale mais a pena sonhar, eu não acredito em mais nada. Então faça pelas gerações que vêm futuras, faça pelos seus filhos, pelos seus netos. Porque as pessoas que estão envolvidas com você sofrem, né? Porque essas feridas que você traz na sua alma, você que está nos ouvindo, essa ferida que você traz na sua alma, se você não se cura, você passa para o teu filho, para os teus netos, você passa para as suas gerações posteriores, até porque ela chegou em você, esse problema todo, porque alguém lá atrás também não cuidou e chegou até você, esse trauma, esse problema, esse bloqueio, não é isso, Leonardo? Exatamente. As pessoas, às vezes, elas querem mudar a vida das outras pessoas, o mundo. Eu quero mudar o mundo, mas dê uma volta dentro da sua própria casa para ver como é que tá. Dê apenas uma volta. Aprendi até com a Bianca, o gata que você conhece, ela sempre fala isso, que dê uma volta dentro da sua casa, dê umas 2, 3 voltas para saber como é que tá. Se tá tudo organizado, aí você muda o mundo. Aí você muda. Mas muda o seu mundo primeiro. Isso. Muda o seu mundo. Muda dentro da sua casa, muda com seus filhos, muda... A gente quer salvar outras pessoas. Ninguém é salvador de nada. Ninguém é salvador. Eu não tô aqui para salvar as outras pessoas. Se ela não quiser ser salva, como elas vão? Primeiro passo é ela querer melhorar. Nós somos apenas um canal. Vender e Vencer, o Seminário de Inteligência Emocional, é apenas um canal. Que é ela que vai ter que fazer a diferença dali para frente. Se eu conseguir despertar nas pessoas a consciência de que ela precisa buscar isso, já para mim já é um grande passo, né? Então, se a gente aqui já conseguir cutucar a pessoa, tirar ela da zona de conforto, de ela entender que ela tem isso aí, precisa buscar, tem os probleminhas que ela tem que resolver, que ela tem que buscar, já é um grande passo. Até pouco tempo, né, Leonardo? Acho que isso está mudando um pouco. A gente não é psicólogo, né? Mas a gente vê, eu tenho pessoas na família que são psicólogos, tenho uma irmã que é psicóloga, e a gente vê que algumas pessoas têm resistência a procurar um psicólogo porque até há pouco tempo atrás ir a uma psicóloga ou um psicólogo era sinônimo do cara ser, sei lá, maluco, né? O cara é louco, o cara é doidão, o cara tá zoado das ideias, aí então vai procurar um psicólogo. E até tem pessoas que até de uma forma pejorativa vira para alguém e fala assim, você precisa de ir no psicólogo, vai procurar um psicólogo, você tem problema. Cara, na verdade 100% das pessoas deviam procurar ajuda emocional, né? Ainda bem que agora tem esses seminários, tem toda essa coisa de que você consegue... porque uma coisa não exclui a outra. A pessoa faz psicanálise, passa por um psicólogo, até mesmo um psiquiatra. Agora, ele vir num seminário que é uma coisa assim mais pontual, mais de 2, 3 dias ou de uma semana que seja, é mais impactante, né? Quer dizer, concentra um impacto emocional ali em 2, 3 dias e tem uma transformação mais rápida, mais pontual ali que de repente num processo terapêutico convencional, digamos assim, que o cara vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, talvez ele não tenha esse impacto assim. Então, como eu disse, uma coisa não anula a outra, né? Não estou dizendo que o cara tem que deixar de ir no psicólogo para vir num evento. Acho que são coisas que se complementam, né, Léo? Sim, porque ali você tem um ambiente preparado, pessoas especializadas para poder trabalhar com isso. Lá fora você não tem esse ambiente preparado, né? Você não tem pessoas, a gente precisa fazer essa quebra de crenças. Por exemplo, uma pessoa que talvez falou uma vez, a pessoa tem medo de falar em público, às vezes larga a pessoa lá no palco lá para poder falar, ela quebra aquele estado. E ela não passa mais a ter medo de falar em público, né? Porque ela quebrou, então rapidinho ela quebra. Então por isso você precisa de um ambiente preparado, pessoas preparadas para poder trabalhar aquilo. E ela pode dar continuidade com um psicólogo, mas até uma crença que eu tenho, uma crença talvez seja limitante, mas eu acho que a pessoa não precisa
utilizar outras formas como bengala para a vida. Né? Tanto um treinamento motivacional, ela ficar sempre indo em treinamentos, ela pode sim, mas não ela ser refém disso. Nós não temos que ser refém nem de psicólogo, nem de nada, nem de ninguém. Isso é dependência emocional. Nós não temos que ser dependente, a gente tem que agir para o mundo. A gente tem que estar liberto para o mundo. Participou, legal. Vai ter um momento que você vai precisar de novo. Aí vai de novo. Mas você não precisa ser refém daquilo para a vida inteira. Então, aquilo se você ficar refém, você vai te fazer mal. Nós não temos que ser dependente de nada, de ninguém, de nada. Verdade, você tem que se desbloquear e ter essa autorresponsabilidade e passar a caminhar com as próprias pernas. Eu tenho visto até a minha família, é uma família que tem assim, um foco grande na religião. A gente vê muitas pessoas, né, Léo, que até tem aquela dependência, inclusive com a religião. O cara não tem aquela necessidade de estar ali de novo, e não amadurece. Está sempre precisando daquele mentor, de ser mentorado. E tem pessoas que estão há 30, 40 anos. Às vezes está subjugada por algum sistema de crenças e tal. Por quê? Porque a pessoa ela não entende que vai chegar uma hora que ela tem que amadurecer e andar com as próprias pernas, né? Ela já deu o tempo dela, tipo assim, você já está grandinho, agora está na hora de você, né? Igual em casa, você é criancinha, sua mãe põe a papinha na sua boca, depois você vai aprender a comer sozinho, depois você vai sair de casa, sai de mão dada com a mamãe, depois você já passa a sair sozinho, por aí vai. E na juventude você mora com seus pais, depois você tem que se virar, pagar suas próprias contas. E em tudo é assim, no emocional inclusive. E tem pessoas que na área emocional ela está lá na fase infantil, na adolescência. Ela ainda está lá precisando do mentor, tudo que acontece, ela vai choramingar pro padre, pro pastor, não importa, pro mentor. Por quê? Porque ela acha que ela não tem condições de ter um acesso à espiritualidade por si. Ela não desenvolveu isso, ela não está à altura. Ela tem que ter alguém que vai fazer por ela. E isso tudo é uma coisa do desbloqueio emocional que a gente precisa fazer, não é? Exatamente. E diário, né? Isso aí, diário. Gente, Vender e Vencer Podcast, pode vender. Olha só, você vai se inscrever aí no canal, caso você não seja inscrito. Tá? Eu tava falando que, até por questão de gratidão, quando você vê um vídeo, alguém que se propôs a trazer um conteúdo, né? Dá aquele joinha, dá o like, né? Dá o likezinho aí. Aperta o sininho do canal para que outros eventos como esse, outros episódios como esse possam ser notificados aí para você em primeira mão. Comenta no canal, tá? Não deixe de se inscrever e mandar esse vídeo para outras pessoas aí, para que esse conteúdo chegue a mais gente. Com certeza deve ter gente precisando ouvir isso que a gente está falando aqui, tá bom? Olha aí, a gente está no Instituto Vender e Vencer, @Instituto Vender e Vencer aqui no Instagram. Obrigado por estar aqui com a gente, pessoal. Tem o Léo, @LeoSteel_, que está ao vivo aí. A gente está caminhando aqui para o final, Léo, do nosso bate-papo. Foi legal. Tem muito assunto, né, cara, sobre isso. Espero que você possa vir outras vezes aí. Ótimo, tá? Foi um ótimo papo. Falar do seu treinamento. A gente já disse que para quem quiser te procurar, vai te achar aí no @LeoSteel, né? E você é aqui de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Esses treinamentos que você dá geralmente são aqui mesmo? No Center Norte, em São Paulo. Lá no Center Norte? É. No Expo Center Norte. Geralmente são para quantas pessoas? Mais ou menos 300 pessoas. 300 pessoas que fazem cada vez. Cada vez, isso. Que legal, cara. E agora quando é que vai ter de novo? Agora só em março do ano que vem. Março do ano que vem? Março do ano que vem. A gente fez um seminário agora, esse final de semana. Bacana. Então o cara pode entrar em contato com o seu Instagram lá. Pode. E fica na lista de espera lá. Fica na lista de espera, eu passo todas as informações para a pessoa já estar no próximo com a gente. Legal. O do Léo vai ser só em março, mas agora em novembro a gente vai ter evento Vender e Vencer Imersão. Se você quiser se inscrever para você ser notificado de quando vai ter, tá vendo aqui na descrição do vídeo do YouTube. Você vai ver aí um site assim, ó, institutovenderevencer.com.br, institutovenderevencer.com.br. Você coloca seu nominho lá, seu WhatsApp e o seu e-mail, que você vai vir para nossa lista e a gente vai te notificar de tudo, tá bom? Quem tá no Instagram tá ao vivo, quem tá no YouTube não tá ao vivo. Mas ó, quem tá no Instagram, depois você vai lá no nosso YouTube, se inscreve lá, que logo mais vai subir esse vídeo inteiro lá. Vai estar postado aí no YouTube para vocês acompanharem. Beleza, galera? Léo, queria te agradecer demais por ter estado com a gente aí esses minutos. Obrigado por ter se deslocado, por ter despendido aí esse seu precioso tempo. Sei que você é um cara corrido, sei que você é um cara cheio de tarefas.
E espero que você aceite o nosso convite aí. Com certeza. Dentro em breve vir aí trazer novidades pra gente, mais coisas contar pra nós. Você vai estar na imersão do IFT agora de outubro? Ainda não sei, porque eu tenho uma formação de palestrantes, que a gente dá também do Instituto, a gente forma palestrantes lá no Instituto. Que legal. E eu vou estar participando e vai conflitar ali com as datas. Não sei se eu vou estar no IFT, mas conversar certinho ali para ver se Onde que vai ser essa formação de palestrante? Vai ser em Santo André. Aqui do lado. E é para uma turma fechada? Como é que funciona? É para uma turma fechada. Já foi feito lá no seminário, né? A gente captou as pessoas, a gente mostrou para elas o produto, as pessoas se inscreveram e agora a gente vai fazer lá nesse Legal. final de semana. Bacana. Quando tiver um outro desse, você me avisa aí que até me interessa. Ótimo, legal. Legal. Fala assim. Léo, obrigado por isso. Eu que agradeço, cara. Tá bom? Obrigado mesmo. Foi muito bom o papo e tudo de bom, cara. Parabéns aí por esse trabalho seu e espero que a gente se encontre mais vezes aqui para Claro, com certeza. Ideia. Pode contar comigo. Obrigado, Beleza? viu? Gratidão. Valeu, pessoal. Vender e vencer. Valeu, tchau. Valeu.